mobilizados para estudar outras opções, além dessas que são oferecidas pelo sistema atual, como a gente vai discutir aqui nessa apresentação, né? Então, eu propus esse tema, considerações sobre materiais de construção e sustentabilidade. Sustentabilidade, que é um tema que está cada vez mais atual, tendo em conta a situação na qual se encontra o nosso planeta, né? Bom, eu sou da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, né? A sede é em João Pessoa, que é uma das cidades mais antigas do Brasil. Quem gosta de praia, e mineiro gosta de praia, eu sei disso, então é um lugar muito agradável para vir, depois que o coronavírus passar. Então, atualmente eu trabalho no programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Como o próprio nome indica, se estudam todos os tipos de materiais, né? Entre os quais estão lá os biomateriais e esses materiais não convencionais também, que a gente estuda nesse programa de pós-graduação. Então, é um programa aberto aí para muito engenheiro civil também participa. Bom, então vamos entrar diretamente no tema. Materiais de construção e sustentabilidade. Então, uma definição de sustentabilidade que eu gosto muito é essa aí que está na tela. Capacidade de as gerações atuais satisfazer as suas necessidades sem comprometer as gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades também. Então, de onde vem isso, né? Isso vem da preocupação com o futuro da humanidade, porque a gente vai apresentar aqui o que está se passando atualmente com o nosso planeta, né? Então, na virada do milênio, a Organização das Nações Unidas organizou um documento lindo, que é essa Carta da Terra, onde eles lançam essa preocupação e tem todo o apelo ecológico de sustentabilidade do ponto de vista de proteção da natureza, de proteção das pessoas humanas, dos pobres, de reduzir as diferenças sociais, etc. Então, esse documento é muito bonito. Lamentavelmente, eu considero que é pouquíssimo estudado, porque quando eu falava aqui na universidade, eu perguntava aos alunos, ninguém conhecia, ninguém nunca ouviu falar. Então, é uma tristeza que as universidades não deem destaque a isso, né? Então, começo aqui com alguns poucos slides sobre o que tem escrito lá nesse documento. No preâmbulo, estamos diante, isso aqui era na virada do milênio, viu? A preocupação na virada do milênio. Agora a gente já está com 20 anos para frente e não está vendo nada ser revertido. Pelo contrário, está se agravando, né? Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, né, o futuro reserva ao mesmo tempo grande perigo e grande esperança. Veja, cada vez mais interdependente e frágil. Basta ver se essa interdependência que existe no mundo hoje. Saiu um vírus lá da China, contaminou todo mundo até aqui no interior da Paraíba. Então, e a fragilidade da espécie humana, né, diante de um fenômeno como esse. Então, para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Está vendo? O que é que está dizendo aí? Que somos uma família só. Não tem essa história de, como diz o Trump, América primeiro. América primeiro. Porque não tem nenhum motivo para ser primeiro, né? É uma família só. A situação global, os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, esgotamento dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Realmente uma tristeza. Comunidades estão sendo arruinadas.
não só no Brasil, por toda parte. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e a diferença entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causas de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da segurança global estão ameaçadas. Então, a escolha é nossa. Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. Está vendo? São necessárias mudanças fundamentais em nossos valores, instituições e modo de vida. Então, isso é a introdução lá desse documento da Carta da Terra. Então, olha a realidade aí. Está aí. Um simples vírus vindo lá do interior da China fez a humanidade esvaziar todas as grandes capitais do mundo num panorama jamais visto, mas mostrando a fragilidade dessa espécie humana. Então, é de a gente perguntar e de ficar angustiado por que se insiste em destruir a Terra, continuar a destruir a Terra, né? Então, aqui no caso do Brasil, que coisa triste, aumentando significativamente essas queimadas, a devastação da natureza, a devastação do nosso futuro. Então, por que falamos nisso? É porque o planeta Terra é finito. Isso aí é que todo mundo tem que se convencer, que isso aqui é um planeta finito, isso é uma bolazinha aqui com 12,7 mil quilômetros de diâmetro, só tem 29% de terras emersas e grande parte está lá na Antártida. Então, é uma coisa finita. Essa nossa Terra não passa de uma bola aí andando pelo espaço infinito, não é? É um minúsculo ponto aí vagando sem rumo. Então a gente tem que ter consciência disso, que isso é um negócio, é nada. Essa Terra é muito pequena, não cabe tudo isso, não. E o maior patrimônio da Terra que a gente tem é a vida. Não tem dúvida que isso aqui é um planeta maravilhoso que tem vida, porque até agora não se conseguiu achar vida em canto nenhum, né? E está aí uma coisa tão maravilhosa dessa e que está sendo praticamente destruída, né? Então, a gente tem o meio ambiente, que é o conjunto das condições que permite e abriga a vida em todas as suas formas. Então, a gente tem que estar relacionado com o meio ambiente. O meio ambiente sadio é fundamental, né, para o bem-estar do homem e de todas as espécies vivas nesse planeta. Pois bem, antes de abrigar a vida, a Terra sofreu grandes transformações, né? A configuração atual do planeta levou centenas de milhões de anos para se formar, essa configuração que nós temos hoje, né? Mas, quando a Terra tinha 1 bilhão de anos, ou seja, 3,5 bilhões de anos para trás, já apareceram os primeiros sinais de vida unicelular, né? E nesse planeta primitivo foram se criando os elementos que permitiram esse milagre da vida nesse planeta. A partir dos seres unicelulares, eles foram evoluindo até chegar nos dias de hoje, né? Isto porque a Terra se transformou num local ideal para abrigar a vida. E essa vida estava em equilíbrio, durante muito tempo em equilíbrio. Foi quebrada algumas vezes por cataclismas planetários
queda de meteoro, algumas vezes essa vida foi interrompida em parte. Mas a pior destruição está sendo aqui, quando apareceu uma espécie humana, não é? Que não tem 2 ou 3 milhões de anos, e começou a desequilibrar os sistemas planetários. Não há 2 milhões, mas porque o homem moderno tem mais ou menos 80, 100 mil anos. Isto não é nada na história do planeta, né? Imagine aqui, que aqui a história, 4.500, a Terra se formou. Olha, o homem apareceu. O homem apareceu aqui, no finalzinho. Olha, se reduzirmos a história da Terra em 24 horas, os primeiros homens teriam surgido às 23 horas, 59 minutos e 57 segundos. Ou seja, teria saído 3 segundos atrás. Então, isso é para dar a ideia de vocês que essa espécie está aqui muito recentemente. Muito recentemente. E o que aconteceu? Essa espécie proliferou demais, né? E hoje já conta com mais de 7,7 bilhões de representantes, não é? Com consequências dramáticas para o planeta, como a gente vai ver adiante. Não é? Gente, 7,7 bilhões, não tem noção do que é. É uma coisa extraordinária. Vamos ver aqui no campo da arquitetura e engenharia, não é? Então, o homem muito recente, mas a arte de construir ainda mais recente. É uma atividade relativamente recente na história da humanidade. De fato, o homem já fazia artefatos de caça e pesca, joias, esculturas, desenhos, pinturas, quando descobriu a agricultura, mais ou menos 9, 10 mil anos atrás. Descobriu a agricultura. Quando ele descobriu a agricultura, sentiu necessidade de aguardar as colheitas. Então, ele precisava se fixar. Então, foi quando ele começou a tentar construir, né? Então, antes disso, o homem era nômade, abrigava-se precariamente em cavernas e tendas aí de qualquer forma, chegava num local, consumia o que tinha por ali, depois se mudava para outro lugar, onde é que tinha mais coisa, e assim vivia, de um lugar para o outro, era nômade. Com a descoberta da agricultura, é que ele foi se fixando e começou a construir coisas melhores para melhorar o seu conforto. Foi aprendendo a construir, né, construir, e evidentemente, claro que eles usavam os materiais de construção que a natureza oferecia. Então eles construíam com pedras, com palhas, galhos de árvores, fibras vegetais, pele de animais, com terra, né? Então esses eram os materiais que ele encontrava na natureza e conseguia fazer suas construções. Depois, pouco tempo, conseguiram descobrir que os adobes, não é? Fazer blocos de terra. Perceberam que alguns tipos de terra, não é? Quando secos, eles aglomeravam. Então tiveram a ideia de fazer esses blocos de adobe, não é? Material inteiramente natural. A argila que é o ligante desses produtos aqui, não é? E com esses materiais naturais, o homem fez belíssimas obras de engenharia que a gente não recebe nenhuma informação no curso de engenharia ou arquitetura de hoje, né? Eu não sabia nem que existia esse tipo de construção. A gente não estuda, né? Então, isso tudo é construção feita de adobe, que é terra, barro e água, né? Então, é só para mostrar que é possível construir, né? Aqui, essa cidade, na Itália, toda ela de pedra, só totalmente de pedra. Tá? Até o telhado, né? Esse telhado é desmontável. Você pode montar e desmontar. Então, construções fantásticas com os materiais naturais foram feitas aí pelo homem ao longo de sua história, né? Vejam construções lindas de terra no Irã, né? Tudo é barro e água. Então, são materiais que a gente abandonou. No entanto, se tem ainda um patrimônio enorme com esses materiais. Veja que é terra e palha só. Tudo natural, não tem
muito sofisticação, né? Depois dos adobes, eles perceberam que quando queimavam, fazia fogo perto do adobe e o adobe ficava duro, então eles criaram então os tijolos cerâmicos, né? Quando eles fizeram os primeiros tijolos cerâmicos, apareceram os primeiros impactos ambientais dos materiais de construção, né? Porque eles precisavam cortar as árvores para calcinar, queimar os tijolos, né? Quando queima a madeira, ela lança CO2 na atmosfera e os resíduos também não são facilmente reincorporados na natureza. Então, veja aí, começou o homem a impactar na natureza. Porque você veja que os animais não fazem isso, né? Os animais, a gente tem construções de terra com dos animais e não tem nada de impacto. Agora que queimou, já estava um impacto grande aí. Depois dali, 6, 7 mil anos antes de Cristo, veja bem, logo no início, quando o homem começou a construir, ele já começou a descobrir as coisas. Então ele descobriu o gesso e a cal, mais ou menos nessa época aí, né? Nessa época aí, descobriu esses materiais industrializados, que a gente hoje chama de material industrializado, né? Notem que a produção do cal e do gesso também produzindo impactos ambientais, né? Para fazer gesso, aí precisa da energia, aí corta as árvores. Quando queima a árvore, libera CO2. E, além do mais, o gesso, se deixar na natureza, ele é solúvel e é contaminante, e contamina a terra e o lençol freático. A cal, mesma coisa, corte das árvores, liberação de CO2, liberação do CO2 do calcário para fazer, liberação do CO2 para queimar e liberação do calcário para fazer. Muitas partes do CO2. Te ouvindo. De estimular, né, esses novos não, antigos, né, materiais que trazem tantos benefícios ambientais, né? O senhor mesmo tem trabalhos maravilhosos referentes ao tema, muito conhecimento para passar. Está sendo convidado aqui, ó, perante todos os outros convidados, a fazer uma palestra para nós também. E, infelizmente, eu não sei o que houve aí com o professor Normando, deve ter tido algum problema, a gente pode talvez adiar para um outro momento. Eu vou telefonar para ele. Eu estou tentando telefonar, mas ele não está atendendo, professor. Alguma coisa? Diga. Eu telefonei para ele já, mas o telefone dele não atende. E nem, inclusive, o zap dele também não. Tudo bem. Eu sou triste que o professor Normando não está falando mais com a gente. Não, bobagem. Mas ele volta. Fala um pouco aí sobre o grupo de vocês em relação ao trabalho que vocês desenvolvem aí nessa área da BMTech. Olha, na verdade, nós trabalhamos na Universidade Federal de Lavras, né? Eu sou professora de materiais de construção, de metodologia e de projetos. E decidi criar esse núcleo justamente para a gente, nós já temos um tempinho aí de casa, né? Justamente incentivar os alunos, os estudantes, a trabalharem com materiais não convencionais, certo? Então, a gente tem a linha de pesquisa, bambu, terra, e o grupo se divide em várias áreas de estudo, certo? E
nós temos aqui, se alguém do grupo quiser se manifestar também para falar alguma atividade, fique à vontade. O Pedro é o nosso líder, inclusive ele que está à frente dessa organização dos eventos. Então, Pedro, você quer falar um pouquinho mais do núcleo para a turma? Sim, só queria complementar, né, como o professor Normando também citou, a gente não tinha muito essa base dentro da universidade, na grade curricular, disciplinas que tratassem de materiais não convencionais. E justamente surgiu nessa iniciativa, porque a professora Andréia, na disciplina de materiais de construção, apresentava para a gente os materiais, e como ela tem muito conhecimento na área do Adobe, surgiu o interesse e criamos o núcleo. E a partir daí, começamos os estudos em cima desses materiais. Estamos agora desenvolvendo um projeto para fazer um ponto de carona feito de bambu. Até estamos utilizando essa oportunidade, né, das palestras e tudo mais para ampliar os conhecimentos. E assim, o nosso pensamento, igual o professor Normando já citou, é justamente visando a sustentabilidade, que é algo que a gente tem que deixar para o futuro. Pedro, falei com o Normando agora. Sim. Ele achava, ele disse a meia hora que estou falando, ele acha que ele está no cinema falando. Aí falei para ele, volte do zero, faça como se estivesse entrando, abra teu PowerPoint. Que bom. Você parou onde tinha a foto, a imagem sobre o Irã. Falei, a partir desse momento... Tem uma palestra pelo professor Beraldo, ele vai falar sobre tratamento de bambu, afins disso, e então tá todos convidados. Eu vou estar enviando um e-mail depois para aquele que vocês cadastraram, com o link certinho. Então, aguardamos também a presença de vocês na segunda. Professor Marcos. Pode falar, estou ouvindo. Fala, André. Nós temos outros trabalhos paralelos de pesquisa em relação a espécies de bambu dentro da universidade e a utilização desse material na construção civil. Nós estamos fazendo um levantamento das espécies, certo? E o nosso núcleo, né, a gente tem temas variados, é um núcleo de estudo, então a gente vai aprofundando nos temas, mas sempre focando nos materiais não convencionais. Tá ótimo. Beleza, eu estou mandando já o trabalho pro Nematenk. Inclusive eu já participei de algumas lives do Numates. Nós temos o professor Saulo na universidade, que é cria aí de vocês. Saulo Ferreira. Certamente cria do professor Romildo. Isso, o professor Romildo tem uma estrada muito mais longa que a minha. Isso mesmo, orientado do professor Romildo. Beleza. Eu vi na web, tinha fotos, por exemplo, da Universidade de Brasília, tinham desenvolvido junto com material não convencional, bambu, o ponto de ônibus, muito bonito, muito elegante, do ponto de vista de arquitetura e também do material, achei muito elegante e muito agradável de ver, e aí mostra como os próprios grupos de pesquisa, eles aplicam, e o mais perto do lugar para aplicar é a própria universidade, dentro da própria universidade fazem isso, quer dizer, deve ter tido um acordo entre o laboratório de pesquisa, arrumaram dinheiro, a prefeitura da universidade autorizou e foram fazer os pontos de ônibus que são extremamente interessantes. Então a pergunta é, se tem estudos desse tipo que, por exemplo, vocês fazem no Nematenk e que vai para aplicação direta, digamos, na própria universidade. Professor, o nosso sonho é esse, fazer protótipos dentro da universidade, porque nós somos a vitrine. Esse material visto dentro da universidade, bem feito, bem executado, ele abre espaço cada vez mais, né, para os materiais não convencionais. Eu estou tentando brigar para ver se o restaurante universitário não é feito dessa maneira. Eu tenho as fotos de países da Ásia e de outros lugares absolutamente magníficos. E não é coisa cara, não. É muito elegante e os alunos e todo mundo pode almoçar lá num esquema muito interessante. Com um excelente conforto térmico, né?
E nós temos também na universidade uma construção de bambu executada por um outro núcleo, certo? O professor está voltando? O professor Normando está voltando ou ainda não? Por enquanto não tô vendo nada. Momento de suspense. Posso ligar de novo para ele, dizendo que ele não está. Pois é. Vou ligar de novo. Mas nós temos um trabalho, uma construção muito interessante, feita com estrutura de bambu. Ficou um lugar super agradável e muito confortável, né? Um espaço muito bacana, foi feito pelos próprios alunos da universidade. Mas precisamos construir mais, né? E não responde. Chegou! Chegou? Ah, tá. Chegou! Chegou. Oi. Quem tinha passado aqui? Isso, parou aí. Pode continuar daí, professor. Foi? Mas, rapaz, eu falei tanto para frente. Tá bem. Eu estou mostrando aqui os materiais naturais, né, que se construía com os materiais naturais de baixo impacto ambiental e tudo mais. Então, depois o homem conseguiu. Qualquer coisa você me avisa aí, viu? Professor, só para orientar, não esquece de colocar o seu celular na tomada para não acabar a bateria dele se eu ficar sem internet, tá? Tá bem. Pronto, coloquei na tomada. Então, pois bem, então depois o homem descobriu, quando fazia fogo perto do adobe, do bloco de adobe, ele endurecia, ficava resistente à água e tudo mais, aí ele descobriu os tijolos cerâmicos, né? Quando ele descobriu os tijolos cerâmicos, então começaram a aparecer os primeiros impactos ambientais na construção dos materiais de construção, né? Porque para fabricar o tijolo cerâmico, ele corta as árvores, um dano à natureza, queima madeira, quando queima madeira já lança CO2 na atmosfera, e o resíduo desse material já não é tão fácil de ser reincorporado na natureza. Depois o homem descobriu já o gesso e a cal, né, muitos anos atrás, e esses materiais também produzindo impactos ambientais, porque para o gesso e a cal você corta as árvores, tem liberação de CO2 na queima, o gesso tem os resíduos contaminantes e a cal, liberação de CO2 também, então começou a impactar. Porém, quando o homem começou a construir, a população da Terra era em torno de 1 milhão de pessoas só. O planeta absorvia facilmente o impacto ambiental do homem. Durante muito tempo, essa população permaneceu relativamente pequena até chegar à Revolução Industrial, né? Então, a população do mundo era quase constante, o pessoal morria cedo, né? Aqui, essa queda aqui é justamente a peste negra que houve na Europa, mas depois de um certo tempo começou a crescer exponencialmente, né? Então, veio esse ponto ali, é justamente a Revolução Industrial. Foi quando surgiram os modernos materiais industrializados, né? Materiais de construção. Então, apareceu aço, concreto, cerâmicas e etc. E esses materiais receberam intensa propaganda, bilhões e bilhões são gastos para promover esses materiais. Então, esses materiais industrializados, eles passam a ser símbolo de modernidade, que vai sendo jogado na cabeça das pessoas, que isso aqui é material de construção. Muitas vezes não são nem tão adequados como essas casas de concreto, que se fala aí, que recebe muito calor durante o dia e libera à noite. Então, construções feitas com materiais industrializados também existem inúmeras construções com materiais industrializados de má qualidade, não é? A culpa não é do material, mas é do mau uso. Esses materiais industrializados passaram a ser usados em larga escala, não é? E a consequência disso foi o abandono dos materiais e das técnicas construtivas tradicionais.
Então, essas técnicas construtivas tradicionais com as quais o homem convivia e fazia construções belíssimas foi desaparecendo, né? Porque ele ficou relegado às classes pobres. Classe pobre, então as classes pobres não sabem transferir a tecnologia. Então houve o que a gente chama de perda de tecnologia. A perda de tecnologia. E a associação dos materiais tradicionais à pobreza. Então, quando a gente fala em construção com terra, em geral, as pessoas consideram que é uma coisa sem tecnologia, que não presta, que é fraco, que o aspecto estético é ruim, que etc, etc, não é? No entanto, isto aqui é um mau uso do material, não é? Esses materiais antigos e tradicionais passaram a ser não convencionais, né? Olha que aqui na época da Revolução Industrial, eles eram ensinados aqui, casas de terra, ensinando aqui na França também, aqui na Itália, ensinando como fazer construções com esses materiais. Aí vocês podem me perguntar, por que é que no século XXI, de desenvolvimento tecnológico absurdo, estamos aqui querendo falar em materiais do passado, né? Tem muitos motivos. Um deles é que o planeta Terra é finito. Então, que vocês saiam daqui com essa consciência. A Terra é finita. Uma das características dos materiais de construção industrializados é que eles consomem muita energia, geram imensa quantidade de poluentes e resíduos, consomem volumes imensos de matéria-prima não renovável. Veja que dano ambiental é isso aqui, a exploração para fazer alumínio, bauxita para fazer alumínio, material tão apreciado pelos engenheiros, pelos arquitetos, né? Mas veja o dano ambiental que se faz para utilizar esse material, fora o consumo de energia, né? Então, o cimento é outro material que consome muitíssima energia, emite CO2, né? Vejam as temperaturas requeridas para fazer esses materiais, é tudo temperaturas altíssimas, não é? Tudo, energia significa temperatura significa energia. Então, você precisa de energia para fazer todos esses materiais. Energia está cada vez mais difícil, ninguém se engane, que o planeta não é capaz de fornecer energia para o consumo elevado se toda a população tivesse um acesso ao mesmo nível que tem, por exemplo, os americanos. Então, não tem condições, mesmo com a energia eólica, mesmo com a energia do vento, etc. Pois bem, a energia tem sido a fonte dos conflitos internacionais, como tem acontecido nas últimas décadas, não é? Nas últimas décadas, os poderosos estão se apropriando, usando a força para se apropriar das fontes de energia lá no Oriente Médio, porque sabem que todo o desenvolvimento deles está sendo baseado na energia. Tudo. Lamentavelmente, no Brasil, depois daquele golpe de Estado, né, aqui a apropriação da energia está sendo feita de outra maneira, está sendo feita praticamente dada, né? Já apenas aconteceu a queda do governo passado, aí houve o quê? A Petrobras começou a vender barato os campos do pré-sal para os poderosos do mundo, né? Essa geração de energia gera poluição, emissão de CO2, resíduos, tudo mais. A produção de materiais de construção industrializados está em crescimento. Eu botei está, aí eu vá aqui estava. Por quê? É porque o intervalo aí do coronavírus que parou o crescimento de tudo, né? E apesar disso, uma enorme parcela da população mundial não tem direito a casa. Então a produção de materiais é enorme e a população não tem direito a casa, né? Eu estou acelerando um pouquinho porque vi que atrasou. Nos dias de hoje, o que está sucedendo com o nosso planeta, coitado, né? Ele está sobrecarregado com mais de 7,7 bilhões de seres humanos, esse povo todo precisando de casa, de infraestrutura, de energia, né? Essa superpopulação está modificando as condições planetárias, basta olhar esses gráficos, concentração de dióxido de carbono na atmosfera, concentração de dióxido de nitrogênio, concentração de metano, a gente vê, todos eles têm um ponto de inflexão que é exatamente a Revolução Industrial, esse ponto de inflexão. Então, isso aqui está sendo acompanhado aqui pelo crescimento populacional, né?
A excessiva industrialização torna algumas partes do mundo insuportáveis durante certas épocas, né? Já lugar que é difícil respirar, rapaz. Então isso aqui, antes do coronavírus, já estava o povo usando máscara porque não consegue respirar para tirar a poeira de poluição que tem lá na China, né? Veja em dezembro de 2016, 500 milhão de pessoas afetadas aí pela poluição. É uma coisa chocante, né? Não é só lá, na Europa também, né? E o mundo está ficando aí sufocado por resíduos de toda sorte, né? É uma tristeza, queimando floresta, poluindo o ar, e a pergunta que se faz é até onde se vai parar, né? Não é isso que eu quero para meu neto, né? Então, essa excessiva industrialização gerando esse tipo de problema aqui, né? A ganância pelo ganhar cada vez mais, relegando a vida a segundo plano. E, como consequência, tendo esses desastres, né? Desastres aí, fantásticos, que é uma coisa inaceitável, né? Então, há diversos parâmetros que se usa para medir o impacto ambiental causado pelo homem. Não dá para entrar em detalhes, mas aqui vamos dizer que isso aqui é o limite que a Terra suporta. E aqui estão 9 sistemas, desses 9, 6 já superam o limite aceitável. Tá? Entre eles, extração de nitrogênio para fazer fertilizante e tanto produto industrial, extinção de espécies, né? Extinção das espécies, que é uma coisa chocante, concentração de CO2, tudo isso está passando do limite já, né? Tudo isso está gerando perturbações atmosféricas e, consequência, impactos ambientais, mudanças climáticas, intensificação dos fenômenos naturais, deterioração da vida, e a gente parece que está num processo suicida, não é a impressão que se dá. Se a gente começar a examinar bem, pensa que a gente está se suicidando, é isso? Porque essa destruição tem sido muito intensa, não é? A Terra, ao longo de sua história, já sofreu várias extinções de massa, não é? O que é extinção de massa? É o desaparecimento em larga escala das espécies vivas. Então, já houve 5 vezes a Terra já teve interrompido o processo de desenvolvimento da vida. 5 vezes. Não acabou com tudo, não. Acabou com 60%, uma delas 60% das espécies vivas. Porém, a última delas é a mais conhecida por ter marcado o fim do dinossauro, 65 milhões de anos, né? Todas essas extinções foram causadas por cataclismos naturais. Aqui, essa última foi do asteroide que caiu lá no Golfo do México e extinguiu os dinossauros. Mas veja o que se diz hoje, que se acredita que se está em meio à 6ª extinção em massa, até mais acelerada do que o colapso ocorrido quando os dinossauros desapareceram. Então, é uma coisa chocante, a gente não pode aceitar que isso aí, não é? Muitas espécies estão desaparecendo, né? E a natureza, lamentavelmente, tem que dar uma resposta, e está respondendo de fato, né? Tem sofrido que, então, esses desastres naturais têm aumentado de frequência, de intensidade, né? De maneira dramática em todo o mundo, né? Recordes de temperaturas, anos muito quentes, furacões. Agora, veja aqui, isso aqui é agora, semana passada, dia 30 de junho aqui, o vendaval, destruição, o Brasil não tem vendaval, não, onde está aparecendo isso aqui, esses ciclones, isso aqui lá agora no Paraná, Santa Catarina, vento recorde de 170 km por hora, e, ora, isso não tinha no Brasil, e está aparecendo, está começando a aparecer. Desequilíbrio ambiental, contribuindo para essa nuvem de gafanhotos que anda por aí, lá perto da Argentina, perto do Brasil. Veja que gráfico chocante. Danos por desastres naturais no mundo, de 80 a 2014. É um período curtíssimo, mas é nesse período aqui a Terra houve um desenvolvimento econômico muito grande na Europa, e o Brasil sofreu em 80, mas em 90 até que melhorou em 2000 e pouco. Mas é um período curtíssimo. Vocês olhem aqui, que é no começo dos anos 80, esses gráficos aqui. Então, esse vermelhinho são os eventos climatológicos, temperaturas extremas, incêndios florestais, esse vermelhinho aqui em cima. Observem como vai crescendo ao longo do tempo, vai crescendo. Olha aqui como está maior do que aqui, ó, né? Eventos hidrológicos, essas enchentes e demais, olha como está aumentando. Eventos meteorológicos, são essas tempestades aí. Está vendo como está? Olha, a gente olhando aqui e aqui, tem que ficar preocupado, porque não é possível um negócio desse.
Não é possível. Esses aqui são os eventos geofísicos que são independentes da ação do homem, que é terremoto e vulcão, né? Aí o homem não está interferindo ainda nisso, não. Então permanece mais ou menos constante esse aqui, está de baixo, tá vendo? Então é de se preocupar a gente vendo esse gráfico. E fenômenos extremos têm sido recentes. Veja, esse aqui foi em 2013, nas Filipinas, o vento mais rápido, mais violento do mundo, deu 370 km por hora. Só esse vento aí matou 5 mil pessoas. Então a vulnerabilidade é grande, né? Nunca se tinha visto isso. O Rio São Francisco secar em 2014. Em São Paulo, aquela crise em São Paulo. Por outro lado, lá na Rio Madeira, no Acre, enchentes descomunais, né? Então, é um contraste. Isso é que é isso, é o contraste. Isso aqui é as perturbações que o homem está causando. E a gente soma tudo isso, essa população enorme de gente que não tem direito a nada, né? Que está praticamente abandonada. Aí vocês podem perguntar, o que é que tem a ver engenharia e arquitetura com essa situação, né? Aí eu digo, tem, porque as atividades da construção convencional, elas são responsáveis por quase metade de todo o consumo energético do mundo, todas as atividades da construção, né? As atividades vinculadas à construção também consomem quase metade das matérias-primas da Terra. Geram resíduo de maneira absurda. Liberam quase metade do CO2 na atmosfera da Terra. Então, a engenharia e a arquitetura são umas atividades muito impactantes pelo homem aqui no planeta Terra, né? Esses materiais de construção industrializado ainda tem um defeito, que eles estão na mão de imensa oligopólio que controla o mercado e preço. Por exemplo, então, a ferro, alumínio, cimento, pode chiar, que o preço é o que eles conseguirem maior lucro. Não tem nada a ver com custo, é ligado ao lucro. Isso é o lucro internacional, hoje em dia não tem quem possa quebrar esses oligopólios, né? Então, esse domínio de mercado fez a humanidade chegar aqui ao novo milênio com quase 2 bilhões de pessoas sem casa. 2 bilhões de pessoas sem casa. Então, havia aí, por volta do século XXI, isso aí, lamentavelmente, era 600 milhões lá no começo do século. Agora já vai mais do que isso, viu? Então, veja bem, se eu quiser transformar todas essas subhabitações que tem no mundo em construções convencionais, concreto, aço, alumínio, vidro, etc., eu precisaria de 5 planetas Terra, né? Então, isso não tem, só tem um, né? Aqui está exagerando porque, na realidade, 5 planetas Terra para toda a população mundial ter direito a ter um nível de vida médio dos americanos. Aí daria isso aqui. Porém, mesmo que seja um nível menor, no mínimo 3 terras a gente precisa mais para manter toda a população com o mínimo de dignidade. Então a gente só tem uma terra, essa mesma terra que a gente está destruindo. Aí a pergunta, o que podemos fazer? Uma resposta aqui, devemos abraçar o melhor do passado, combiná-lo com o melhor do presente para produzir o melhor para o futuro. O que eu diria aqui nesse caso nosso aí, o melhor do passado, seriam as tecnologias simples, não agressivas, os materiais naturais, né? Materiais renováveis, coisas que o homem usou no passado, o melhor do passado, né? E com eles fez construções belíssimas, né? Muitas construções. Combinar com o melhor do presente. Então eu posso aliar isso aí com os materiais industrializados para adaptar esses materiais antigos para os usos modernos, entre aspas, né? Então tem como fazer isso. Então, aliar com o material industrializado. Porém, os materiais industrializados em minoria e não em maioria, atuando como minoria, né? Para produzir o melhor para o futuro, que seriam aí construções de menor impacto ambiental para todo mundo ter direito a isso aí, e infraestrutura, né? De bambu, etc. também. Então, nesse contexto, é que aparecem os materiais não convencionais, tá? Então, nesse campo aqui de materiais não convencionais, a gente tem que fazer justiça. Não se pode esquecer aqui o professor Gavame, da PUC do Rio, que desde o início dos anos 1980, quando nem se falava nisso, né, ele já pensou nesse problema do impacto ambiental da construção. Viu? Ele tinha uma visão extraordinária, né? Esse título, Materiais Não Convencionais,
foi ideia do professor Gavami e que foi acatada aí por muitos colegas de diversos países. A gente criou esse núcleo de materiais não convencionais e internacional, isso se tornou internacional e muitos colegas, gente de valor aí no mundo, se reuniu e achou conveniente colocar esse nome, sugestão do professor. Esse aqui a gente já criou, ele criou uma série de congressos no CNOCMAT, não é? Já teve 18 edições em vários países, Egito, China, Vietnã, Inglaterra, aqui em João Pessoa teve 2 vezes. Então, é justamente tentando difundir essa necessidade que a gente tem de usar esses materiais de menor impacto ambiental, né? O professor criou a Associação Brasileira de Materiais e Tecnologia Não Convencionais, nos anos 90, e atualmente a gente quer revitalizar. O professor Gavami é o membro honorário, o professor Romildo, diretor da COP, é o presidente da associação, eu sou o vice. Vocês podem consultar isso aqui. E os temas relacionados, tá vendo? O que a gente quer que se incentivar os estudos sobre essas coisas aqui, água de reuso, arquitetura de terra, bambu, biologia das edificações, tudo isso, tá? Materiais cimentícios de baixa emissão de carbono, é um mundo aqui que tem aqui para se estudar, saneamento ambiental, uso de resíduos na construção, resíduos de tudo, resíduo agrícola, industrial, mineral, tudo isso a gente tem que aproveitar para usar na construção, para reduzir o impacto da construção, tá certo? Então, para fortalecer essa instituição é necessário gente jovem, novos, que tenham uma visão de ter uma visão e a percepção que é necessário ter um mundo melhor no futuro, né? Então, vocês, por favor, dêem uma olhada aqui, tem a área de sócio, cadastrar, e tem a anuidade é 120 para profissional e para aluno, estudante é R$50, é um fim de semana de cerveja aí. R$50 já dá para pagar facilmente. Então, anuidade isso aqui. Além disso, quando a gente fizer os congressos, que estava previsto para o ano, mas não sei se vai dar certo, por causa desse vírus, então no congresso você tem direito a quem é sócio tem um desconto maior do que isso aqui, né? Bom, a terra, por exemplo, é um desses materiais não convencionais muito apropriado para usar na construção sem tanta agressão, né? Sem tanta agressão. Como se consegue fazer coisas bonitas com terra, né? E a gente associa esse material à pobreza. O interesse nesse tema é crescente, porém ainda é tímido. Se a gente compara com os outros materiais industrializados, é pouco ainda o que você está fazendo, mas, de qualquer forma, já é um avanço. Aqui na América Latina tem esse grupo Proterra, viu? Se vocês derem uma olhada aí, grupo Proterra, toda sexta-feira eles estão promovendo palestra às 15 horas, palestra sobre a terra com material de construção. É muito bom, que é gente de gabarito de todos os países latino-americanos, da Espanha, Itália e Portugal. Muito bom isso aí, quem quiser puder olhar aqui. Sexta-feira agora vai ter um encontro também. Outro material que atua muito a favor da sustentabilidade é o bambu, não é? E a gente estava prevendo agora, está vendo o terceiro congresso, não é o terceiro, é o quarto Congresso Luz Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis. Estava previsto para ser realizado agora em Salvador, adiado por causa do coronavírus. Passou por outro ano, está vendo? Então, uma promoção aí que a gente estava tentando fortalecer os materiais de construção não convencionais, está aqui, a BMT, que está até o Ibracon se ajudou também. Está vendo? A gente ia promover esse evento em Salvador. Professor Paulo, da Universidade de Feira de Santana. Porque construir com terra bem rápido aqui, não se aperrei não, que é muito rápido. O homem está ligado à terra desde sua origem, porque na Bíblia já diz, né? Então formou-se Deus ao homem o pó da terra e lhe soprou nas narinas o fogo da vida. Então o homem veio da terra. Os animais vieram da terra. Eu gosto sempre de lembrar que em pó vai se tornar também. Então o homem vai voltar a ser terra, né? Pode chiar, pode fazer o que quiser, mas vai virar a ser terra novamente. A natureza também constrói com terra, né? Veja que coisinha linda, o ninho do João de Barro, a terra reforçada com fibras.
é de saber quem é que ensinou a ele que a fibra, né? Quem ensinou o João de Barro que as fibras dão utilidade na cidade ao material, né? Para receber choques. Pois ele sabe, né? Aqui é um solo sem fibras, rompe com baixíssimas deformações, e quando bota fibra, ele esmaga esse corpo de prova aqui, ele esmaga e não se rompe. Então os passarinhos já sabiam disso, né? Então a terra com material de construção envolve pouca energia, né? Permite uma produção descentralizada. Você pode levar uma maquinazinha dessa para o campo, colhe a terra no local, fabrica ali os blocos e faz as construções, né? É não poluente, facilmente reincorporado à natureza, porque os componentes básicos são simplesmente terra e água, né? A eficiência energética não se compara. E as propriedades térmicas também são muito melhores, não dá tempo de ver detalhe, mas, em geral, quando faz a parede de terra, a gente faz uma parede até mais grossa, o que é muito melhor do ponto de conforto térmico. Facilidade de gerar tecnologias apropriadas. Pronto, isso aqui é que é interessante. Tecnologia apropriada, aquela que é facilmente transmissível, não requer equipamento sofisticado nem mão de obra especializada, né? Tecnologias apropriadas. Num país como o nosso agora, que tem mais de 20 milhões de pessoas desempregadas sem ter o que fazer, nem procurando sobreviver de qualquer forma, era uma maneira de se encaminhar esse pessoal na África também, né? De usar esse pessoal para transferir tecnologia apropriada para esse povo, para eles conseguirem fazer alguma coisa. Por exemplo, fabricação de blocos, né? Essa construção com terra tem muitas, não sei quantas tecnologias, mais de 20, né? Porém, elas a gente pode resumir em 3 tipos muito simplificados. A alvenaria, onde você tem um elemento de alvenaria, que é o bloco, unido por um outro elemento, que é a argamassa, né? Tem esse sistema monolítico, onde você faz a parede por inteiro, e tem esse técnica mistas, em que a terra é apenas revestindo, a estrutura é da madeira, né? Então, embora seja um material milenar, no seu uso nos dias de hoje requer tecnologia, conhecimento científico, daí porque era necessário que isso aí fosse introduzido nos cursos de engenharia e de arquitetura, né? Uma forma interessante é esse bloco Matone. É um bloco de terra compactado em uma prensa manual, apresentando encaixe que facilita a construção, melhora a resistência, rigidez e qualidade da alvenaria, né? Então, você pode botar cimento em geral, que a gente bota 4, 5, 6, 7, depende da terra, até 8% de cimento, se caso queira, né? E permite a construção da alvenaria sem a colher de pedreiro, basta utilizar uma argamassa bem fluidazinha, que estão vendo aqui a argamassa bem fluida. Ele pode botar dentro d'água, que aí resiste quando ele é estabilizado, né? Produzido numa prensa manual, facilmente produzível. E olha como é fácil produzir, né? O pessoal aí está meio devagar, mas é isso aí. Mas, ó, então, isso aí poderia ser feito em larga escala, né? Porque, de qualquer forma, um bloco desse aí, mesmo que tenha um pouquinho de cimento, o impacto dele é muito menor do que o de uma cerâmica, né? E isso aí você faz no local, né? Então pode tem um ganho ambiental, né? E eles foram estudados bastante lá na Itália, foi o professor que desenvolveu na Itália nos anos 90, aqui na Paraíba também fizemos muitas experiências, muitos estudos sobre isso, inclusive os ensaios de desempenho, de impacto de corpo rígido, né? Que é jogar essa bola aqui na parede, ver como é que ela bate aí, o que é que ela faz na parede, jogar esse corpo mole, o saco de areia aqui, e olha lá de dentro, fechamento de porta, tá? Então, cargas suspensas para ver se aguenta botar armários, tudo isso ela passou, né? Tem que saber qual é o solo que é apropriado, tudo mais, e precisa de cursos. E para ensinar o pessoal no campo é muito fácil. As pessoas aprendem com facilidade a fabricar esses blocos. E a construir as casas também precisa de direção, né? Ensinar como é que faz, a tecnologia, como mistura, como tudo isso que a gente precisa transferir, que a universidade devia se interessar, que os institutos federais deviam se interessar de fazer, não é? E esses tijolos, hoje em dia, tem tantas periferias das cidades
as periferias da cidade com tanta subconstrução, né? Os governos podiam se interessar de organizar e fazer a população mesmo participar e substituir essas casas horríveis que eles têm ainda, não é só desse tipo, por casas mais decentes e uma participação do pessoal, né? Então, tem essa possibilidade aí que a gente vê da terra, que é um material natural e de muito menor impacto, né? Durabilidade, não se pode questionar, 97, aqui já estava em 18, há 20 anos, né? Já está mais, esse ano já está boazinho também. As paredes são bastante resistentes, rigidez, dispensa revestimento, se fizer bem feitinho, limpando, tudo com cuidado. Aceita revestimento com azulejo, etc. Olha a resistência, aqui é meu escritório. A resistência é tão grande que caiu essa árvore e a parede aí resistiu, sem maiores problemas. Um pouquinho de paciência, eu vou só dar um toquezinho para mostrar que possibilidade que vocês têm aí em Lavras de estudar, os alunos de Lavras entrar nessa ativação alcalina de Adobe, isso também é uma coisa interessante, né? Porque essa é a tecnologia mais simples, mais barata que existe, né? Essas casas de Adobe, né? Uma limitação deles é a suscetibilidade à ação da água, né? Então, até a professora Andréa estudou um material aí também interessante, que usa em pequena quantidade e consegue melhorar as propriedades. Então, para suprir essa deficiência de resistência à água, a gente usa cal, cimento, emulsão asfáltica. Cimento o pessoal não gosta muito não, quem trabalha com terra. Mas requer 6 a 10% desses materiais. Aí eu quero esse ligante alcalino. Esse ligante alcalino é um material rico em sílica e alumina, na forma amorfa, e uma solução que dê um elevado pH. Esses dois materiais, quando misturam, eles criam uns produtos aí que formam como um cimento. Tá? Então, é um metacaulin, por exemplo, aqui hidróxido de sódio, pode ser hidróxido de potássio, silicato de sódio, silicato de potássio e água. Misturando esses três aqui, esses materiais aqui, aí eu tenho meu ligante. Aí, mas eu tenho que obedecer a umas certas proporções, né? Saber a composição química, obedecer isso aqui. É bem mais trabalhoso do que o cimento. O cimento, você já compra pronto, misturou, acabou-se. Aqui não, precisa de supervisão técnica. Mas de uma vez definido quais são as proporções de materiais, tudo bem, vai-se embora, né? Então, usando essa estabilização alcalina, o teor do ligante pode cair para 1, 2, 3, ou até mesmo 1%, hein? Tijolo que a gente fez com 1% melhora as propriedades, né? E como o ligante alcalino, o silicato de sódio é o principal responsável pela demanda energética e emissão de CO2, você pode tentar reduzir, substituir o silicato por outros produtos. O hidróxido de sódio você encontra em qualquer lugar, né? Até numa loja de material de construção vende isso aqui. E aqui, mistura com metacaulin, com resíduo de cerâmica, com silicativa, com cinza de bagaço de cana. Aí está aí, Lava, pode pesquisar isso aqui à vontade, porque tem muito produto, resíduo da indústria, agroindústria, que pode ser empregado para isso. Posso substituir o metacaulin por outros resíduos. Então, é um mundo isso aqui em aberto, tá? É um mundo em aberto. Aqui é o material natural, está aqui embaixo, e aqui todas essas composições aqui, vocês vejam como dá um pulo na resistência. Dá um pulo na resistência. Não dá tempo de falar com cuidado. Testes com água, tá vendo? A água batendo aqui no material, tudo funcionando. Aqui é o material natural, e aqui é o material que eu botei aquele ligante aqui. Aqui no caso foi 3% do material, dá muito mais compacidade. O potencial é enorme. Pode pesquisar resíduo alcalino, que possa fazer essa ativação, resíduos ricos em sílica e alumínio. Então, é um mundo aí que vocês têm pela frente para pesquisar, né? A normatização desses materiais não convencionais já começou no Brasil, não é? Já havia normas para bloco de solo e cimento, só para o bloco, não para a construção. Agora a gente tem a norma de Adobe, está vendo? Adobe, requisito e método de ensaio, só que precisa difundir isso e explicar às pessoas como é que usa essa norma. Porque não adianta você ter a norma sem ensinar como é que vai usar, né? Agora tem um grupo de pessoas, que eu colaboro também, com fazer essa norma de parede de taipa de pilão, execução e controle de obra, fazer essas paredes monolíticas. Porque quem trabalha com isso sente a necessidade de ter a normatização que os clientes exigem, né? Então a gente tem que promover esses materiais, tem que promover essas coisas, né?
e para frente. Aqui na Paraíba a gente tem trabalhado com essa Casa dos Sonhos, que dá apoio a essas crianças da periferia aqui de João Pessoa, e as construções que fazem lá, tudo agora, depois de que eu entrei por lá, então todos os blocos, tudo que se faz lá, a construção nova é com esses materiais, esses blocos de terra, né? Vez por outra promove-se cursos lá, com apoio lá da Matone, lá da Itália, a professora Glória Matone, tecnologias, curso de formação em construção com bloco pressado, tá vendo, né? Aqui a gente promove esses cursos lá. E é prazeroso ver a população local e os estudantes participar disso aí, né? É muito interessante. E isso aqui a gente precisa fazer mais, né? A universidade devia se interessar por fazer isso, né? No campo do bambu, do material de enorme potencial, o bambu. A gente tem a rede brasileira de bambu, né? Que no Brasil não tem nem 7 ou 8% da Mata Atlântica original, que na Paraíba só tem 0,5%. E agora está se destruindo a Amazônia, então o bambu poderia ser inserido aí como um substituto da madeira, né? Então, em vez de fazer a construção de madeira, fazer com bambu, fazer móvel com bambu, né? Porque madeira já está sendo muito sacrificada. Então, já tem plantações se difundindo, né? Para ver se a gente dispõe do material. Já tem reprodução in vitro, tem grupos estudando. Na ABNT foi criada a Comissão de Estudo de Construção com Bambu, eu fui o coordenador e Vitor Massal foi o secretário, e a gente já aprovou essa estrutura de bambu. Só falta o coronavírus ir embora para a gente ir a São Paulo fazer uma reunião final para montar os trechos, terminar essa coisa do bambu. A microestrutura de bambu, se a gente examinar, a gente vai ver que ele é isso. Ó. Ele tem as fibras são um pouco mais preta, e aqui tem um buraquinho. Aqui é o buraco por onde passa a seiva, né? Então, muitos anos atrás, Gavão já vinha falando de como é que a gente podia trabalhar para preencher isso aqui, fazer impregnação com resina, né? Então, a gente já tem um mestrado, um doutorado que fizeram lá com isso, mas faltou concluir. Fizeram a nível de laboratório, a gente fez essas impregnações que ficou excelente. Né? O óleo passa aqui por aqueles furinhos, tá vendo? Mais pelos furos de dentro, que os furos de dentro são mais grossos aqui. Ó. Então, ó, ele passa pelos furos. Então, isso aqui, a intenção é fazer uma resina, botar uma resina, como a gente já fez a experimentação, em pequena escala funcionou muito bem. Fica um material novo, né, com propriedades muitíssimo melhoradas, né, aqui está tudo preenchido direitinho, e protegido contra insetos. Né? Aqui ele foi impregnado, esses aqui, e aqui está lá, natural. Então, o inseto não ataca o material que foi impregnado. Então, isso aqui eu estou desenvolvendo, quero continuar isso aqui. Veja que o estudo assustador recém-lançado apontou que até 2050 pode haver mais plástico no oceano do que peixes. Né? E esse plástico se destrói. E olha, o plástico se desintegra em pequenos pedaços e entope os animais, prejudica os animais. Então, por que não substituir o plástico por bambu, né? Que é um material renovável, biodegradável? Então, está aqui uma série de produtos que nosso colega Vitor Massal apresentou, ele até vende essas coisas aqui também. Veja que coisa, tudo isso, a maioria disso é de plástico, né? A gente pode fazer de bambu, a gente substituir o plástico, livrar o mundo do plástico. Em vez de uma mesa de plástico, uma mesa de bambu, aqui, tá vendo? Tudo. A flauta, em vez de plástico, de bambu. Então a gente está tirando um material nefasto para a natureza e colocando um material novo, né? Bom, para terminar, vamos voltar aqui o tema de sustentabilidade. Tem muitos outros produtos, outros materiais que eu poderia falar, gesso, resíduo cerâmico, resíduo de construção, uma infinidade de materiais. Mas não dá tempo mais hoje, não. Então, a sustentabilidade. Vamos gravar essa
conceito aqui. Capacidade de as gerações atuais satisfazer as suas necessidades sem comprometer as gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Então, aí eu pergunto, as gerações atuais estão com suas necessidades satisfeitas, mas se eu olhar de lado, basta eu olhar de lado, ou basta eu ir para a periferia, ou basta eu andar pelo centro de São Paulo, que eu vou ver que não. As gerações atuais não estão com suas necessidades satisfeitas. Só uma parcela dela. Né? Só uma parcela dela. Então, por quê? Porque alguns estão se apoderando das parcelas do planeta que deveriam pertencer a todos. Né? Aqui em 2015 tinha essa notícia. 1% dos mais ricos já se apropria de 50% da riqueza da Terra. Então, isso é escandaloso, né? Voltando à definição, capacidade das gerações atuais satisfazer as suas necessidades, sem comprometer a da geração futura. Suas necessidades. Aí eu pergunto, isso é necessidade da humanidade ou de alguma pequena parcela dela? Né? Então, aqui está empenhado um volume enorme de energia, uma quantidade absurda de energia está incorporado nisso aqui. Isso aqui está sendo tirado de outros, não é porque o planeta deveria pertencer a todos, e não pode, não tem condições, porque é finita, né? Se a Terra é finita, para poucos terem direito a muito, é preciso que muitíssimo tenham direito a pouco ou a nada, né? Para ter uma casa dessa, de um milionário lá em Brasília, tem que ter milhares de casas dessas, porque a Terra não tem condições de suprir 7 bilhões de casas dessas. É impossível, impossível. Mesma coisa aqui, né? Essas casas de luxo, para elas existirem, tem que existir em grandíssima quantidade essas outras de baixo, né? Interessante é que para manter essa minoria com direito a ter o que não necessita, porque não é necessidade, é usado o poder militar e os golpes de Estado, como se tem por aqui, não é? O poder militar toma na força mesmo para manter esse sistema que está aí, né? Então, a realidade é essa, não é? Banco precisa de casa, pelo amor de Deus. Banco precisa de casa. Evidentemente, esse modelo de vida que eu estou mostrando aqui não é sustentável, né? A sustentabilidade tem que passar por satisfazer a necessidade da geração atual. Eu tenho que satisfazer as gerações atuais e não estou satisfazendo, né? Insistindo que o planeta Terra é finito, se a gente não tiver cuidado, nossos netos vão ter dificuldade para sobreviver. Veja que a gente já está com dificuldade para sobreviver. Muita gente aqui já está morrendo, né? Então, esse jovem, pessoal novo aí, tem que resistir. Não deve deixar esses governantes consequências e a ganância de alguns destruir a casa, nossa casa, que é a terra. Não deve deixar, tem que se opor a esse processo de destruição que nós temos. Então, a gente tem que mudar a mentalidade. Isso aqui é difícil, né? Ainda mais agora que o sistema dominante é esse capitalismo que a gente tem no dia de hoje, né? E capitalismo não tem freios. Então, isso aí é que é doloroso. O capitalismo não tem freios. E já dizia Aristóteles, 3 a 4 anos de Cristo, a ganância do homem não tem limite. Não tem limite. Isso é triste. Olha aqui que a ganância do homem não tem limite. Esse rapaz aqui, que é um dos donos da Rede TV, ele construiu no interior de Minas Gerais um troço desse aqui. Meu amigo, isso aqui é a necessidade desse rapaz aqui. Não pode ser. O heliponto privativo na suíte do casal, a área de 1.200 metros quadrados, a área do casal. Ele achar a mulher nesses 1.200 metros quadrados, tem que criar, não sei o que, procurar hangar com capacidade para 4 helicópteros. Isso tudo na mão de uma pessoa. Isso é justo? Né? Não pode ser, né? Esse camarada, quando sai de helicóptero aqui 1, 2 ou 3 vezes por ano, né? Fazer as farras dele aqui, volta de helicóptero para São Paulo, para o Rio de Janeiro, passa em cima das favelas e ignora tudo, né? Porque acumulou um negócio desse sem necessidade, porque não é necessidade da pessoa. Para que fazer isso? Imobilizar aqui. Na Índia, o bilionário inaugurou a casa de $1 bilhão para 5 pessoas, né? Não tem nem sequer um bom gosto, né? Porque esse aqui é a casa dele, né? A casa de 27 andares fica em Mumbai, uma das maiores e mais pobres cidades do mundo. Tá vendo aqui em cima? Ele fica olhando o menino aqui no lixo, no imundício. Isso é Mumbai. Tá? Então,
uma das piores coisas para a humanidade atual é o crescimento, o aumento da excessiva riqueza. Nosso amigo aqui que disse, né? Então, a excessiva riqueza que está chocando. 1% mais rico tem... Olha agora já como está o mundo. Piorou de 2015 para cá. 1% dos mais ricos tem rendimento equivalente a 82% da população mundial. O rendimento é o patrimônio. Esses camaradas têm um patrimônio que é equivalente a 82% da população mundial, somando tudo isso dos mais pobres, não equivale ao deles, né? 8 pessoas têm mais rendimento que 50%. Esses 8 camaradas aqui, tá aqui Bill Gates, né? Tem rendimentos equivalentes a de 3,8 bilhões, né? Então, isso não tem lógica. No Brasil tem esses 6 mais ricos aqui, tem um patrimônio aí, o patrimônio que correspondendo ao de 100 milhões de pessoas. 100 milhões, né? E nota que o negócio está se agravando. O patrimônio deles está aumentando e os 50% mais pobres passaram de 2,7 para 2 da riqueza nacional. Isso nesses 3, 4 anos para trás. De 4 anos para cá. Olha a realidade que nós estamos. Então, a pergunta, isso é um mundo, isso se sustenta? Né? Então, esse modelo de vida nosso, baseado, infelizmente, isso é que vocês têm que mudar, tem que não aceitar isso aqui. O individualismo no consumo, né? Consumo, desperdício, especulação, grandes empresas, poder financeiro, concentração de renda, controle da informação, coisa horrível, né? Mentira e hipocrisia, né? Tudo isso é incompatível com os conceitos de sustentabilidade, né? Então, o planeta Terra pertence a toda a humanidade, aos animais, às plantas, né? Então, a gente devia dar muito mais valor a esse documento aqui, a Carta da Terra, e tentar segui-la, obedecê-la, né? Que é uma expressão de princípios éticos para fomentar o desenvolvimento sustentável, né? Então, na minha opinião, partilha e solidariedade é que deveriam ser as palavras-chave do futuro, e não esse individualismo, esse negócio de empreendedorismo, tudo isso enrolado, né? Deveriam ser as palavras do futuro, é partilha, solidariedade. E tentar a gente construir um mundo novo, em que o desenvolvimento humano seja primariamente voltado a ser mais e não a ter mais. Estão vendo? Então, está aqui um exemplo de uma pessoa que trabalha nesse sentido, né? A senhora Glória Mattoni, na África, vive na África, vive aqui em João Pessoa, já teve inúmeras vezes comigo aqui, e é uma pessoa de valor, né? Então, que não dá menor valor a essas coisas artificiais, esse carro novo, celular novo, essas coisas todas. Vocês têm que mudar essa mentalidade e têm que entrar num sistema que vá de encontro ao que nós temos atualmente. Consumo exagerado e querendo acumular cada vez mais. Então, vamos inverter esse negócio e vamos procurar partilhar e ser solidários uns com os outros. Então, eu agradeço, peço desculpa pela falha aí da internet, mas o que é que se pode fazer? Então, muito obrigado, eu estou à disposição aí para vocês fazerem perguntas ou o que quiserem. Pronto? Pronto, professor. Se o senhor quiser encerrar a apresentação... Está encerrado, porque já passou da hora, né? Eu falo voltar para a chamada para o senhor ver o pessoal. Só um comentário, eu gostaria de agradecer ao senhor pela apresentação. Foi de grande conhecimento, eu estou admirado com tudo que o senhor falou. E é algo que a gente, com certeza, vai defender muito mais agora, a questão da sustentabilidade. Queria falar para o pessoal, quem se sentir confortável em abrir o microfone, quiser perguntar ou mandar no chat, podem ficar à vontade. Eu vou ler a pergunta que tem aqui no chat. Professor, o senhor vê uma oportunidade de um novo conceito arquitetônico e de engenharia no mundo pós-Covid, pensando em ar-condicionado, aglomerações, etc., tendo em vista os materiais não convencionais? Pergunta feita pelo Plante Bambu. Sim. Eu vejo que é possível. No entanto, não sei se a humanidade vai achar que deve
procurar esse caminho. Pelo jeito, eu não tenho muita esperança que mude muita coisa, não. Me desculpem, mas eu não vejo muita mudança, não. Agora, essas técnicas, por exemplo, eu vejo aqui em João Pessoa, tem prédios altos, ventilação enorme. Então é possível que esses arquitetos não percebam que basta jogar com posição de janela e de aberturas para eliminar o ar-condicionado, mas você não vê, você vê as portas fechadas, o cara fecha a porta, não tem por onde o ar sair, o vento maior do lado de fora e o cara do ar-condicionado em casa, porque não faz um sistema de ventilação cruzada. Rapaz, é um negócio assim incompreensível para mim, é incompreensível. Mas só é o que eu vejo. Não vejo outra coisa, não. Mesmo em prédio novo, que eu vejo aqui, é recentemente feito, mas não falta a mentalidade aí dessas pessoas. Então, se vocês, é uma coisa que não é estudada, mas não dá tempo de falar, mas no Irã, eu não mostrei uma cidade que tem lá, uma cidade chamada Yazd. Rapaz, ele tem uma tecnologia extraordinária do passado, de como é que se usa a ventilação para refrigerar os ambientes. Então, tem muita coisa. Eu vejo que na escola de arquitetura isso ensina, até diz os conceitos, mas na prática eu não vejo isso realizado, não. E não sei também se vai mudar muita coisa. Alguma coisa vai mudar, mas não sei se a nível desejável, porque a gente já está num caminho quase perigoso, sem volta, né? Diga mais. Alô? Parou? Alô? Mais perguntas? Vou ler mais uma que está aqui no chat. Vamos lá. Normando. Marcos Vinícius enviou. Trabalhamos com imobilização e aproveitamento de rejeitos industriais de várias origens. Nosso processo gera, a partir desses rejeitos, o que chamamos de granitos sintéticos. A disposição de rejeitos de mineração em barragens, por exemplo, apresenta riscos enormes. Mesmo considerando que a tecnologia desenvolvida se baseia no processamento cerâmico, podemos considerar esses granitos sintéticos como materiais cerâmicos sustentáveis? Você usa o resíduo não entendi bem, o resíduo da barragem, é? Alô? Oi, Normando, sim, 100%. Hein? Sim. Isso, 100%. O resíduo de mineração, o resíduo da mineração que vocês usam, né? Isso. Pois é. Mas Não, o ponto isso é uma todo coisa realmente- o ponto todo é que é um processamento cerâmico. Então, o processamento cerâmico, pela sua própria palestra, ele é um emissor de sem CO2 dúvida. significativo. Mas o ponto é como nos livrarmos desses rejeitos de uma forma rápida. Seria uma alternativa de usar esses materiais 100% como materiais construtivos. Mas esse conceito de sustentabilidade, essa pergunta vai nesse sentido. Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que é benéfico, mas se você faz elementos cerâmicos, é provável que se pudesse fazer, por exemplo, o bloco cru também, né? Utilizando uma pequena, por exemplo, essa ativação alcalina que botava 1% de material mais simples e reduzir o impacto da queima. No entanto, não deixa de ser uma maneira de você utilizar um resíduo. Olha, a sustentabilidade a 100% não existe. Nasceu um ser humano, nasceu um predador da natureza, né? Então, para mim, 100% não existe. Então, o que a gente puder ganhar, por pouco que seja, para mim é benéfico. Então, o uso desse resíduo para fazer cerâmica é justo. É justo. Então, como é que a gente pode minimizar o impacto da cerâmica? Aí uma coisa para se discutir também, não é? Tá bom, obrigado. Valeu. Eu vi a pergunta aí se a ativação alcalina poderia substituir a cal e o cimento.
Pode, mas ainda não agora, vai demorar demais, porque a cal e o cimento não tem coisa melhor do que cimento, para dizer a verdade, né? Você pegou o cimento ali, já está pronto, misturou, já endurece, etc. Então, esses outros ativador alcalino vai precisar de muito tempo para se sedimentar. Além do mais, ele vai ter o inconveniente de lidar com produtos, quer dizer, cáustico, muito cáustico, o cimento também mas ele é muito, os produtos químicos são muito agressivos. Então, sempre vai ter uma restrição. Vai ter que ser usado, pode ser muito usado em fábricas de pré-moldados, já existem no mundo, na Índia, na Austrália, em vários países já existem fábricas de pré-moldados que utilizam só essa ativação alcalina em substituição ao cimento Portland. Já existe. Porém, ainda em escala pequena, e para difundir e competir com o cimento vai muito tempo ainda, não vai competir não. Mas, de qualquer forma, se você puder minimizar o impacto do cimento, é vantajoso, né? Outra pergunta aqui que eu vi é que se usaria a resina para impregnar o bambu, a resina sintética. As experiências que nós fizemos foi com resina sintética mesmo. São resinas que também são impactantes. O que eu estou dizendo, não existe nada sem impacto ambiental. O próprio bambu. O bambu é um material fantástico. Absorve energia do sol, cresce. Tem todas as vantagens. No entanto, se eu quiser durabilidade, eu tenho que tratar o bambu. Para eu tratar o bambu, o que é que eu uso? Em geral, eu uso um químico, um produto químico. Então, esse produto químico já é um impactante no ambiente. Tá? Então, essa sustentabilidade total não existe. O que existe é um menor impacto. A gente tem que procurar reduzir o impacto. Eliminar, a gente não vai conseguir. Com nada, com nenhum material. Tá bom? Professor, vou ler mais uma aqui que passou já. Estão prevendo a desativação de edifícios comerciais com ar-condicionados. Essa transformação nas universidades, como será? Como é? Estão o quê? Prevendo a desativação de edifícios comerciais com ar-condicionados. Veja, está prevendo, mas você acha que vai acontecer? Eu não acredito, não. Eu não acredito. Como é que vai, você no Rio de Janeiro, como é que você vai, em pleno verão, você desativar ar-condicionado no prédio no Rio de Janeiro? Não tem milagre que consiga fazer isso. Não acredito, não. Sim, vou ler mais uma. Professor Armando, boa noite. A professora Luciana enviou. Participei com o senhor da banca da professora Andréia. É um prazer assistir essa sua palestra tão linda. Gostaria de fazer uma colocação. Quando falamos em construções em madeira, pensamos em madeira proveniente de florestas plantadas, principalmente. Estamos juntos, professor. Bambu e madeira podem ser renováveis e sustentáveis. São materiais não convencionais, no Brasil, que tem um caminho de luta por representatividade na construção civil do país. Sem dúvida. Madeira e bambu andam juntos. Porém, eu quero só lhe dizer, porque eu me referi porque eu estou aqui na Paraíba. Na Paraíba não tem nenhuma exploração de madeira de reflorestamento. Não tem nenhuma. Toda madeira que vem daqui, que chega aqui em João Pessoa, vem lá de Belém do Pará e da Amazônia, andando de caminhão não sei quantos mil quilômetros para chegar aqui. Só a emissão que ele tem do transporte é uma coisa terrível, e da destruição da floresta lá. Infelizmente, aqui a nossa realidade aqui no Nordeste, aqui nós não temos a madeira de reflorestamento, não. Aí o dano é feito Mas claro que são aliados. Madeira é um material renovável. E deveria ser muito mais explorado, deveria ter muito mais destaque nas escolas de engenharia também. Né? Agora, tem que ter na parte de racionalidade na produção da madeira, né? Natan enviou uma pergunta também. Existe hoje no mercado uma resina vegetal que a base dela é o óleo da mamona.
Você acha que seria viável utilizar ela juntamente do bambu? Eu não testei ainda não, pode ser que dê certo, viu? Mas não é fácil não essa impregnação. Eu ainda estou quebrando a cabeça. A gente só fez coisa pequena. Com os grandes a gente não conseguiu ainda impregnar não, só pedaços muito pequenos. E essa resina de mamona é uma coisa a testar também. Porém, não se enganar, pensar que a resina de mamona é totalmente sustentável. Também não é não, né? Pode ter menor impacto do que as outras, mas sustentável 100% nada é. O que mais? João Bosco, a aplicação dos nossos bambus taboca, flexal, taguara, terá que ser estudado para fins de utilização? Taquara. Eu não sei aí a regionalidade, o que você chama de bambu taboca, é bambusa vulgares, não sei. Mas claro que precisa sim. Precisa sim estudar. Tudo precisa ser estudado para ser bem empregado, tá? Para empregar bem, precisa de estudo. Perfeito, professor. O pessoal aqui está agradecendo pela palestra, dando parabéns para o senhor. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, ou podemos encerrar, se a professora Andréia quiser acrescentar alguma coisa. Eu quero falar um pouquinho, rapidinho. Professor, foi fantástica a sua explanação, sua abordagem. É muita informação por muito pouco tempo, né? Mas foi importante. Pode falar, professor. Eu apreciei um pouquinho o passo por causa do inconveniente que houve aí, mas acho que deu para a mensagem, de qualquer forma, passou, né? O senhor não tinha que apressar o passo, porque é muito bom ouvi-lo. E eu acho importantíssima essa conscientização, essas questões duras de se ouvir, né, de assistir, mas essa conscientização do dano ambiental que a gente vem causando ao planeta, né? E é muito importante essa abordagem para a conscientização dos alunos e dos próprios profissionais, né? Para ver o que a gente pode fazer para mudar isso. Então, nós somos muito gratos, o senhor ter disponibilizado seu tempo, sua experiência, seus conselhos para nosso grupo, e a gente quer que o senhor volte, viu? Porque é muito assunto e muito conhecimento que a gente quer compartilhar. Tá certo, professor? Se não fosse o vírus, aí a gente marcar um oba aí em Lavras, né? Nossa, seria fantástico. O senhor ainda vai voltar aqui, sim. Se Deus quiser. Deus quiser. Tá bem, eu que agradeço a vocês, a todos, e espero que realmente sirva para mudar um pouquinho e a gente tentar ter um mundo melhor, né? Pensando em toda a humanidade, não apenas em torno a nós. É importante também, gente, agradecer esse grupo que está forte, né? Nós estamos com 60 pessoas participando hoje. Temos mais palestras semana que vem com o professor Beraldo, falando sobre tratamento de bambu. Gente, nossa, tem estudante, tem professor, o grupo está bem diversificado. E é isso que a gente quer, gente. Difundir os materiais não convencionais, difundir conhecimento e sustentabilidade, tá? Nós aguardamos vocês no próximo encontro e nós tivemos esse probleminha, mas que não complicou nada, foi ótimo. Nós tivemos uma oportunidade de fazer um bate-papo enquanto o professor não estava presente, né? E é isso. Agradecer a todos pela participação, em especial para o professor Normando, essa pessoa fantástica, com um coração muito maior que ele. Que ele é muito grande. Não exagera. Pessoa brilhante, fantástica. Valeu, obrigado a vocês todos também. Tá bom. Então, boa noite, não é? A todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite. Tá bom.